Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje é nossa primeira lição do segundo trimestre de 2022. O tema da nossa revista desse trimestre é o perigo das tentações, as orientações da palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Irmãos, todos nós estamos sujeitos a sermos tentados. Como diz o hino, né? E como diz também na epístola de Tiago acerca da tentação, ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. O pecado está em ceder à tentação. Isso sim é o pecado. Então aqui, nosso texto principal, que está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também um escape, para que a possais suportar. Nós não somos tentados acima daquilo que nós suportamos. Nós somos tentados aquilo que nós suportamos ser tentados. Jesus não dá nenhuma tentação para ninguém, não permite que alguém passe por alguma tentação a qual a pessoa não pode suportar. Mas toda tentação que a gente passa, toda tentação que a gente tem na nossa vida, nós podemos sim suportá-la. É suportável. Jesus não vai dar nada para nós que a gente não consiga suportar. E aqui no nosso resumo da lição, nenhum ser humano está livre de ser tentado, seja por seus próprios desejos carnais, seja pelo inimigo de nossas almas. Ou seja, nós somos tentados muitas das vezes porque nós somos tendenciosos, nós temos tendências pecaminosas, nós somos puxados, sim, nós somos, meus irmãos, nós somos falhos, nós temos dificuldades, nós sofremos tentações porque o que acontece? Nós somos seres humanos e o ser humano ele tem as suas fragilidades, então nós somos tentados em cima daquilo que nós somos frágeis, daquilo que nós somos muitas das vezes que está errado, que nós podemos pecar contra Deus, nós somos tentados exatamente aí. Então, o inimigo ele vai tentar o nosso ponto fraco, mas também o inimigo também está atento ao nosso ponto forte. Então, ele vai tentar aquilo que nós estamos suscetíveis, né, ou numa situação de fragilidade para nós cairmos. É aí que ele vai nos tentar. Então, aqui no nosso texto bíblico que está em Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 5 e versículo 12 ao 17, diz assim: meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem falar em coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não a lança em rosto, e se lhe é dada. Irmãos, tentação não é apenas a questão sexual. Às vezes a gente pensa que ser tentado, né? Ser tentado é apenas quando a gente sofre alguma coisa na área sexual. Ser tentado não é só isso. Ser tentado é várias coisas. É ter raiva de alguém, é ter inveja, é prejudicar as pessoas, engloba muita coisa, né? Todas as vezes que a questão da tentação é nós sermos tentados numa coisa que a gente pode ferir a santidade de Deus. É isso que nós somos tentados. Então, tudo aquilo que a gente sabe que prejudica nosso relacionamento com o Espírito Santo, isso sim é uma tentação. Então, perceba que não é só na área sexual, se engloba muito mais do que isso. Diz muito mais do que isso. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, ser feliz, seja feliz, porque Deus está permitindo uma tentação na sua vida. Então, quando nós somos tentados, nós temos que ficar felizes por isso, não ficar, nossa, eu quero ser tentado, e ficar procurando tentação. Não, irmãos. Acontecer uma coisa natural, uma situação natural, que a gente pode acontecer na nossa vida, a gente pode acabar sendo tentado. Isso é uma questão natural. Nós temos que, claro, que não ficar tristes, porque Deus está permitindo aquilo. Não, mas não, o Senhor Jesus está permitindo isso, é para fortalecer na minha fé. E o versículo 16, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo bom perfeito e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não há mudança nem sombra de variação. Deus não varia, Deus não muda, Deus ele é o mesmo.
E aqui na nossa introdução, um dos maiores perigos para uma vida de santidade e comunhão com Deus é a tentação. Então, claro, meus irmãos, quando a gente está buscando a Deus, querendo cada vez mais estar na presença de Deus, a gente vai ser tentado continuamente. Isso vai acontecer. Não é uma coisa, eu estou buscando a Deus, então nada vai me acontecer, eu não vou ser tentado. Não, nós vamos ser tentados. E a gente vai ser tentado daquilo que a gente mais gosta, daquilo que mais a nossa carne tem desejo. A gente vai ser tentado exatamente aí. Então, essa é a nossa tentação. A gente é tentado pelo aquilo que a gente gosta, pelas nossas fragilidades. Então, quando a gente está buscando a Deus, quando a gente está querendo mais a Deus, é uma questão de a gente se fortalecer para que quando chega a tentação, nós não caímos em tentação, mas sim ter uma vida em Deus, ter uma vida com Deus. Na tópico 1, o que é a tentação? Um convite ao pecado. Podemos descrever a tentação como um impulso que move o ser humano a alguma ação que abrirá porta para o pecado ou para alguma situação que vai comprometer o futuro da pessoa que está sendo tentada. Então a tentação vai comprometer, vai nos prejudicar em algo que a gente está fazendo de certo. A gente está fazendo algo certo e nós vamos ser tentados a fazer errado diante daquilo que a gente está fazendo de certo. A gente está na escola, está sendo um bom aluno, está fazendo as coisas certinho e nós às vezes somos tentados a ludibriar o professor, querendo colar, querendo fazer coisa errada. Então, isso é uma das questões da tentação. A tentação quer nos prejudicar naquilo que nós estamos fazendo de certo. Amém? E aqui na parte 2, uma forma de provar se cremos que Deus é suficiente para nós. A tentação é como uma vitrine que fixa o olhar do ser humano para aquilo que vai contra Deus e a sua vontade. Quando uma pessoa cede à tentação, ela está agindo de maneira como se Deus não se importasse com suas necessidades, ou que ele não tivesse o poder de mudar a realidade de acordo com a vontade dele. Então, nós muitas vezes somos tentados, e quando a gente cede à tentação, parece que Deus, aquilo que Deus está nos proporcionando, não é suficiente para nós. Porque se a gente está cedendo à tentação, então aquilo que Deus nos proporciona, como bênção, meus irmãos, não como a oportunidade, a possibilidade de sofrermos a tentação, não. Quando Deus está nos proporcionando, como é que nós podemos dizer? Uma vida abençoada, uma vida próspera, a gente tenta procurar algo para... A gente é tentado e tenta procurar um subterfúgio, é como se aquilo que Deus está nos proporcionando não fosse suficiente. Quer ver uma coisa? O namorado e a namorada. Está namorando os dois e Deus preparou aquela pessoa para casar, claro que o namoro tem que ser para casar, e aquela pessoa às vezes estava traindo aquela pessoa. Né? Acaba traindo com com o outro. O que acontece? A pessoa Deus, né? E a pessoa também. Como a pessoa se sente, a pessoa traída? A pessoa acha que ela não é suficiente para aquela outra. Por isso que ela foi buscar um subterfúgio, foi buscar algo em outro lugar. Então é isso que acontece. Deus vê a mesma coisa. Quando nós cedemos à tentação, é como se Deus não fosse o suficiente, não tivesse nos concedendo, nos proporcionando aquilo que é suficiente para nós. Então é por isso que muitas das vezes nós cedemos à tentação. Aqui na parte 3, a tentação não resistida faz com que uma pessoa caia de onde Deus a colocou. Então, todas as vezes, quem nos coloca em patamares é Deus. Então, todas as vezes que a gente cede à tentação, nós estamos, vamos dizer assim, atrasando ou caindo da onde Deus colocou para nós. E atrasando aonde Deus quer que a gente chegue também. Porque muitas das vezes a gente está em progresso, a gente está em caminho. E aí a gente cede à tentação, a gente está voltando para trás. A gente dá 2 passos para frente e dá 10 para trás. Ou seja, nós estamos regredindo. Então Deus, a questão da tentação faz isso também. A tentação ela é colocada para nós para provar a nossa fé. Para ver se realmente nós sabemos aquilo que queremos. Nós valorizamos aquilo que nós temos. Então a tentação ela vai nos provar nessa questão. No tópico 2, como ela se manifesta? Por uma ação de Satanás. O inimigo é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois ele tentou o próprio Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que a tentação provém do quê? Do inimigo. O inimigo é que tenta as pessoas, né? O inimigo, por que o inimigo faz? Ele estuda. Ele estuda nós. Ele está nos estudando. Ele está como é que eu posso dizer? Nos observando,
para saber aonde ele vai nos tentar. E o inimigo não tem pressa, irmãos. Não pense que o inimigo vai tentar nós hoje, já para a gente cair hoje mesmo. Não, às vezes a pessoa até cai no mesmo dia. É uma figura de linguagem, né? Às vezes ele tenta a pessoa, ele vai observando a pessoa e vai tentando. E isso é um processo. Isso é um processo. E às vezes ele estuda a pessoa para depois tentá-la, para saber exatamente aonde ela vai cair. E às vezes a pessoa cai mesmo. É o que acontece. Né? É o que acontece, não. A pessoa é tentada, né? E aí quando a pessoa cai, acaba acontecendo de ela ter caído. Ou de ela ter fragilizado, de ela ter cedido à tentação. Mas o melhor é que a gente não caia, que a gente não ceda, que a gente faça aquilo que é a vontade de Deus. Então, aqui no tópico 2, como ela se manifesta por uma ação de Satanás, essa ação de Satanás, como a gente está falando, ele vai agir. A gente pensa que o diabo vai vir de garfo, de chifre, rabo e tridente para tentar ninguém. Não, meus irmãos, ele se manifesta, ele se materializa de uma forma que chame a nossa atenção, de uma forma que a gente goste. Porque o pecado, ele dá prazer. É momentâneo, mas ele dá prazer. Porque se o pecado não fosse prazeroso, ninguém pecava, irmãos. Ninguém pecava. Então, o inimigo das nossas almas, ele vai nos tentar daquilo que os nossos olhos estão engodados, daquilo que os olhos estão sendo atraídos, daquilo que a gente gosta. É isso que ele vai nos tentar. Aqui na parte 2, focando em nossas necessidades. Todas as pessoas têm necessidades, e essas necessidades podem ser um canal para que a tentação acabe se apresentando como uma solução prática e fácil. Então, claro, a gente tem necessidade, nós temos fragilidades, nós temos desejos. E muitas das vezes a tentação, ela pode se manifestar através da nossa necessidade, através do nosso desejo. Porque não estou dizendo aqui que é o desejo de buscar a Deus, meus irmãos. Às vezes a gente está fragilizado, às vezes a gente está desejoso de coisas, não que é uma coisa permanente, mas é uma situação que pode acontecer. De a pessoa estar desejosa às vezes, de uma coisa que não é de Deus, porque ele está passando por uma fase difícil. E aí é o que se manifesta a tentação daquilo que nós gostamos, daquilo que nós sentimos prazer. E é isso que às vezes Deus permite na nossa vida, para provar a nossa fé, para provar em quem nós estamos crendo. Se nós estamos crendo em Deus, se nós queremos a Deus, ou nós queremos desejar ou ceder à tentação. Na parte 3, focando em algo de que não precisamos. A tentação pode ganhar espaço em nossas vidas, quando ela se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício, caso venhamos a nos esquecer de Deus. Então a tentação ela se apresenta como um benefício, como um ganho. A gente está falando de prazer, né? Mas às vezes pode ser em várias situações, aqui como um ganho, como um benefício. Então eu vou ser tentado como um ganho ou um benefício. É um ganho e é um benefício, mas é lícito? Não. Se não é lícito, é uma tentação. E se é tentação, e eu sei... Por que eu sei que é uma tentação? Porque eu sei que se eu fizer aquilo, eu vou estar fazendo errado. Se eu fizer aquilo, eu vou estar entristecendo a Deus, entristecendo o Espírito Santo. Então eu sei que é uma tentação, eu sei que é errado. Então a tentação ela se materializa dessa forma. Então ela se materializa numa coisa que a gente necessita, que uma coisa que a gente gostaria, mas a gente sabe que não pode. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Foi o que o apóstolo Paulo disse. Que nunca se viu surpreendido por uma oportunidade ou por uma promoção, que sem dúvida lhe proporcionaria de forma fácil um título, dinheiro ou uma posição de destaque. Adão e Eva viviam no paraíso e não precisavam desobedecer a Deus, mas fizeram porque se deixaram convencer pela ideia de que precisavam ser como o Todo-Poderoso, conhecendo o bem e o mal. Balaão tinha ouvido Deus falar para amaldiçoar Israel, mas se deixou levar por um prêmio do qual não tinha necessidade. Para nós encerrarmos aqui o tópico 2, e eu li aqui toda essa parte aqui, toda a parte 3, veja que Balaão, porque a gente, como eu disse, falando mais uma vez, a tentação não é questão sexual. Balaão foi a questão do ganho. Adão e Eva foi a questão de querer saber mais do que Deus. Tudo isso é uma tentação. Tem uma tentação. Querer ter conhecimento é pecado? Não. Mas a tentação era de querer ser mais do que Deus.
Amaldiçoar alguém, claro, amaldiçoar um povo, claro que é pecado. Mas perceba que Balaão ele foi tentado. E tentado o quê? A questão monetária. Ganhar dinheiro é errado? Não. Mas ganhar dinheiro de forma ilícita é errado, assim como aconteceu com Balaão. O Balaque, ele pagou para Balaão ele amaldiçoar o povo de Israel. Então ele estava sendo tentado em cima dos valores de moeda. Ganhar dinheiro é errado? Não. Mas da forma que ele estava, como ele estava ganhando, estava errado. Então veja que às vezes não, que a tentação é isso. A gente sabe o que é certo e acaba fazendo o errado. Porque essa é a tentação. A tentação nos leva ao erro, nos leva ao pecado. Essa é o que faz a tentação. No tópico de número 3, quando cedemos à tentação, perdemos a comunhão com Deus. A primeira consequência de ceder à tentação é a perda gradativa da comunhão com Deus, advinda do pecado. Então, quando cedemos à tentação, nós perdemos, nós sentimos como a gente entristecendo o Espírito Santo. Nós sentimos isso, irmãos. E quando a gente vai entristecendo o Espírito Santo cada vez mais, já não é mais tentação, meus irmãos. Já não é mais tentação. Já é um estilo de vida que a pessoa adotou para ela. Mas a tentação, quando cedemos à tentação, nós vamos entristecendo o Espírito Santo. Porque se a pessoa não tiver a noção, a consciência que está entristecendo o Espírito Santo, ela sabe que ela está pecando, então ela pode se arrepender. Mas aquele que já virou a sua vida, já cedeu tanta tentação, que aquilo virou um estilo de vida, então a pessoa não tem mais consciência daquilo que é tentação, daquilo que é pecado. E a pessoa está cedendo mesmo, e para ela, tanto faz, tanto fez. Tanto pouco importa. Amém? E aqui na parte 2, comprometemos o nosso futuro. O ato de ceder a uma tentação pode selar o destino de uma pessoa. É claro, com certeza. Quando a gente cede à tentação, a gente está pecando, a gente está fazendo coisa errada, pode selar aquilo aquilo de quem nós somos no futuro, aquilo que nós vamos nos tornar no futuro, a pessoa que vamos nos tornar no futuro, que tipo de pessoa eu serei no futuro. Então a tentação, ela faz isso, ela quer nos prejudicar, ela quer nos amarrar hoje para nos prejudicar cada vez mais, ou seja, para nos prejudicar no amanhã, nos prejudicar naquele momento e nos prejudicar cada vez mais amanhã. Porque eu cedo uma tentação hoje, outra amanhã, outra depois, outro dia, e outra. Quando eu vou ver, todas as áreas da minha vida eu fui tentado, em todas as áreas da minha vida eu cedi. E aí, que tipo de pessoa eu vou ser no futuro? Porque o futuro, a gente pensa que o futuro é daqui 10 anos. Não, meu futuro é daqui 10, 15, 20 minutos. O dia de amanhã é o meu futuro. A noite, ou se eu estou de dia e é a noite é o meu futuro. Se eu estou de noite e o outro dia é o meu futuro. O futuro vem depois. O nosso presente é o momento que nós estamos vivendo, mas o nosso futuro é depois. E aí, quando a gente for chegar no nosso futuro, que vai ser o nosso presente, como é que vai ser, irmãos? O que a gente vai fazer? Porque em todas as áreas eu abro brecha. Em todas as áreas o inimigo da minha alma, ele atuou e teve êxito na sua atuação. E como é que eu vou fazer? E aqui a parte 3. Ficamos dominados por sentimentos ruins. Se cedemos à tentação, logo vamos experimentar sentimentos tóxicos que vão afetar nossas vidas e relacionamentos, como, por exemplo, a frustração, a baixa autoestima, o sentimento de culpa, o medo e a ideia de que Deus virou as costas para nós. E a gente vai ficar com esse tipo de sentimento, de que foi esquecido, que é coitado, que não sei o quê. Porque primeiro vem a tentação, nós cedemos à tentação e sentimos aquele prazer, do pecado. Só que o pecado ele cobra, meus irmãos. E aí a pessoa fica sozinha, a pessoa fica frustrada, a pessoa fica mal. Mesmo que ela adote aquilo que a tentação colocou para ela adote como uma filosofia de vida, como uma questão para a vida dela, mesmo assim vai trazer muitos prejuízos. Amém? Então não venhamos ceder à tentação, venhamos amar a Deus e buscar a Deus. Amém? E a nossa conclusão: é preciso entender que a tentação envolve muito mais do que uma satisfação pessoal, física ou emocional momentânea. Essa satisfação nunca será duradoura, mas suas consequências poderão ultrapassar gerações. Por isso, é necessário entender e crer
que Deus é mais do que suficiente para todos nós e que seus mandamentos existem para que sejamos protegidos de pecar contra ele, caindo em tentação. Amém? Você ainda que não é inscrito no nosso canal está convidadíssimo a se inscrever e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe.